você acha que o Matheus mais te ensina? Cara, o Matheus, ele é muito leve, né? No jeito de ser dele, ele é muito simples. E eu acho que ele puxou isso muito de mim. Ele Olha, não tem muita... olha a humildade. Não, mas pior que, cara, ele é muito sossegado pra tudo. E a minha mãe que fala muito isso, a minha esposa também, cara, ele é igual a você. Na bagunça, no sossego, de roupa, sabe, de cabelo, esses negócios. Agora que eu tô me cortando um pouco melhor aí, tá? Mas eu sempre fui muito relaxado com essas coisas. Nunca liguei muito pra isso, não. É que a instituição obriga, Sorte né, da sua esposa, né, cara? Agora, porque te suportou a vida inteira, então, desse jeito. Agora que tá se cuidando, ela ufa, depois dos 40, né? Vamos ver Bicho se... na planta. Então, pegou na Pegou na planta, planta. exatamente isso. Nossa, pegar as fotos da época lá, ela só tinha cabeça. Era bem magrinho. Eu sou magrela ainda, mas eu era mais ainda. Nossa senhora. E aí o ele é bem Matheus, parecido com você. Ele parece bastante. Tanto fisicamente quanto do jeito de ser, né? Uhum. E ele é bem tranquilão. Ele, pra idade, né? 17 anos, tem um molecada que já tá voando aí, namoro, né? Ele é bem na Herdou dele. seu dom da música, né? Aí ele canta comigo lá, tem uma música nossa que ele canta também. A gente vai falar de música também? Vamos falar de tudo, a gente quer ouvir Fernando por inteiro. Mas é isso, o Matheus, ele me ensina todo dia, e ele me mostra que, cara, tô no caminho certo. Porque todo lugar que eu coloco ele, por exemplo, trabalho na Assembleia Legislativa também. Ele tá trabalhando já. Trabalha lá, ele Legal. trabalha como menor aprendiz lá na comunicação. E as pessoas que têm contato com ele, elas falam, poxa, meu seu filho é gente boa, tá? Ele é educado, ele trata todo mundo bem, ele cumprimenta e tal. Então, assim, a gente fica, não envaidecido, mas fica contente, Orgulho. né? Entende que, poxa, tô formando uma pessoa decente, uma boa pessoa, né? Tô Uhum. deixando uma semente boa nesse plano, né? Que é o E principal. é o principal, né? Nossa Que eu ideia, acho que é a na nossa verdade, maior responsabilidade, né? Com criar um ser exato. humano. É você ter uma pessoa que seja agradável, né? Que seja Sim. educada, que saiba entrar e sair de qualquer lugar, que Sim. não se perca, né? E que, de certa forma, direto ou indiretamente, possa também fazer isso para outras Sim, pessoas, fazer a né? diferença na Exato, vida das exato. pessoas, Às né? vezes E você ele... pega uma pessoa que não tem essa proximidade, com a educação, com a tratativa, e aí, de repente, encontra uma pessoa, um garoto que tem tudo isso transbordando, ela trava. Assim, nossa, eu vou rever meus conceitos. Exatamente, E aí, exatamente. indiretamente, ele pode, inclusive, agregar ali com aquela É que pessoa. aquilo é adolescente, né? Comete os erros dele também, né? Tem toda a questão da idade, mas no modo geral, cara, todos os lugares que ele vai, que ele participa, o pessoal gosta bastante, né? E fala bem dele, então eu fico bem feliz com isso, é bem bacana. E aí veio o Murilão, né? Com 2 anos e pouco. 2 anos e um mês, exatamente. 2 anos e um mês. E aí Então, o Murilo... O Matheus é de 7 de março de 2008, o Murilo é 7 de abril de 2010. 7 de março é peixes e... Poxa, não sei. E abril é ariano. Eu acho que sim. Eu acho, Murilo não é tenho ariano? certeza. É, acho que o Murilo é ariano. E aí, vocês tiveram toda essa primeira... Pais de primeira viagem, né? Concretizaram ali, entenderam mais ou menos o jogo. E aí veio o Murilo. Que uma experiência totalmente nova. E totalmente Mas diferente. você acha que principalmente ajudou? pela demanda. Mas você disse um pouquinho que vocês identificaram, por exemplo, com o Murilo, a audição, Muito essas cedo. coisas. Mas você acha que o fato de vocês terem tido a experiência antes Do ajudou Murilo. você a identificar Você tem onde tem as diferenças? Você tem parâmetro de comparação. Então, por exemplo, além da questão... Nessa época eu ainda estava fazendo faculdade. Então, como eu fiz 6 semestres de educação física. E no começo do curso, você tem lá os marcos do desenvolvimento. Que é tudo que nós temos que passar durante o nosso desenvolvimento, a nossa evolução como ser. E que tem que ser respeitado. Então, do 0 aos 3 meses... falando? Comportamento também. Então, do 0 aos 3 meses, o que a criança tem que fazer? Durante a amamentação, troca de olhares Tem isso com em a mãe. educação física? Tem. Que legal, não Os sabia. marcos do desenvolvimento. Que legal. Você aprende lá no comecinho do curso, lá nos primeiros módulos, né? Fisiologia, e é uma série de matérias lá, mas muito voltada para a parte de desenvolvimento humano mesmo. Então, do 0 aos 3 meses, todos nós recebemos alguns estímulos e temos algumas respostas padrões para serem entregues. Então, a criança do 0 aos 3 meses, o que ela faz é mamar. Então, durante a amamentação, com 1 mês, 2 meses, ela já começa a ter contato visual com a mãe, tenta buscar com a mãozinha.
ela já começa a apresentar o sorriso social, que é você apresentar na frente, ela dá aqueles risão, e o Matheus tinha isso. O Murilo não. O Murilo com 3 meses, se você aparecesse na frente dele, se você fizesse qualquer coisa, ele ficava como ele estava. Não tinha essa manifestação de entender que tem alguém ali, que tipo, tá tentando brincar, conectar com ele. E dentro da progressão de idade, então, dos 3 aos 6, ele era hipotônico. A hipotonia é aquela questão do déficit de força muscular. Ele, se você colocasse ele em pezinho assim, a cabecinha dele ficava... Ele não tinha força nem na cervical para manter ereta o pescoço. E se você colocasse ele deitado, ele ficava, de lado ele ficava, do jeito que você colocasse ele ficava. Então tinha hipotonia também. Com 6 meses ele começou a fazer fisioterapia. Então dos 6 ao 9 também teve atraso. Então a gente entendia que tinham diversos atrasos ali, né, envoltos no desenvolvimento dele. Ele fazia um tratamento já para tireoide, que ele tinha um transtorno da glândula tireoide. Porém, a endócrino que acompanha ele até hoje, na verdade, lá na PAI, ela falou, poxa, esse comportamento dele não tem relação com a tireoide. Muito além. A taxa hormonal dele está equilibrada, porém ele está com atraso muito grande, tanto de atraso motor quanto atraso comportamental. E eu acredito que tem alguma relação com o autismo. A endócrino falou. E ela Isso falou, ele poxa, com quanto tempo? tinha 6 meses. 6 meses. Tá. Aí a endócrino encaminhou para o neuro. O neuro analisou e já deu um primeiro diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, que era uma subclasse do autismo. Como você não fechava o diagnóstico, eles colocavam o transtorno global, porque aí poderia ser qualquer outra coisa, mas já tinha um pré-diagnóstico ali. E nós começamos a acompanhar isso. E como que foi esse foi um impacto baque para você? Na verdade, assim, como ele apresentou comportamentos diferentes desde muito cedo, a gente foi maturando, né? Essa ideia de que realmente tinha algo Tinha alguma acontecendo. coisa, mas ainda não sabia A gente sabia o que era exatamente. A gente sabia que tinha alguma coisa acontecendo. E aí ela passou para o neuro analisou inicialmente, aí pediu aí começou. Exame, passou com uma série de profissionais especialistas, passou com o neuro, com o endócrino, com o otorrino, para a questão auditiva. Com 1 ano ele foi diagnosticado surdo, 100% surdo. Ele tinha audição, foi perdendo, foi degenerativa a situação dele. Aí com 2 anos e pouquinho, a gente descobriu que ele tinha uma lesão também, uma alteração, mas até na verdade, então não era o diagnóstico de... Não, o diagnóstico do autismo dele demorou muito por falta de conhecimento de alguns médicos que ele passou. Tá. Porque a médica que fechou o diagnóstico dele com 4 anos e meio, ela falou, pô, mas não tem relação. Eles atrasaram o diagnóstico pela questão da deficiência auditiva. Porque eles traçavam um paralelo que a criança autista e a criança surda tinham comportamentos similares. A única coisa que se assemelha é a questão da irritabilidade. Porque a pessoa surda, quando ela tenta se comunicar e ela não consegue se fazer entender, ela fica um pouco agitada. Isso acontece conosco também. Você está falando com alguém e a pessoa não entende o que você está falando. Não, eu me irrito em desse Mas isso foi uma análise dos profissionais que atenderam ele ou é assim? Funciona assim, uma criança que ela tem deficiência auditiva, ela tem essas mesmas características do autista? Os médicos que nós passamos, eles traçavam esse paralelo. Entendi. Eu sempre fui contra. Porque o autismo ele tem algumas características, principalmente comportamentos, que são únicos do autismo, que são muito peculiares ao autismo. E isso hoje é a tua avaliação ou na época você já tinha, falou assim, aqui tem alguma coisa, deixa eu procurar, e aí você chegou nesse quadro e aí você falou, peraí, deixa eu pegar esse livro aqui, eu vou ler, artigos, livros e tudo mais. Eu sempre fui muito curioso, né? Depois que eu ouvi a primeira vez a palavra autismo, eu comecei a consumir esse conteúdo. Engolir aquilo. A consumir esse conteúdo para entender, poxa, mas será que é isso mesmo? Deixa eu ver. E batia muito. Então, existem algumas tabelas que você... O diagnóstico autista, ainda hoje, ele é feito através de análise de comportamento. Então, você tem alguns comportamentos que são marcadores, e se a criança preenche a quantidade de marcadores com recorrência no comportamento e intensidade que cause prejuízo, ela vai entrar no diagnóstico. E aí vai ser variada a questão do grau
de suporte que essa criança vai ter. Então, se ela vai ser um grau 1 de suporte, que às vezes ela domina algumas habilidades, mas tem algumas demandas de comportamento relacionadas ao autismo, ou um grau 3 de suporte, que é aquela criança que tem demandas maiores de suporte, de ajuda, de que alguém tenha que fazer algo por ela. Né? E através disso que é fechado o diagnóstico. Então, quando ele passou com essa médica que diagnosticou ele no HC, ela falou, não, ele tem muito marcador. O diagnóstico foi com quantos anos ele tinha mesmo? 4 anos 4. Nossa, cara, de 6 meses... Já estava passando para a fase da... Na suspeita, Da ele foi infância, diagnosticado com 4 anos. Foi bem demorado o processo diagnóstico dele, mas é aquilo, depende muito do profissional que avalia, né? E a médica que avaliou ele falou, não, perderam muito tempo. Mas, nossa, tem um... É complicado. Explode uma caixinha muito complicado, de... é muito complicado. O autismo, ele tem várias camadas. Quando eu falo para as pessoas, a gente fala das camadas do autismo, é por causa disso. Mas deixa eu entender uma coisa. Dos 6 meses, porque é muito tempo. Sim, 6 bastante. meses de idade, até 4 anos. A gente tem uma janela ali que muita coisa aconteceu. Sim. Desde você consumir o conteúdo sobre, entender sobre e se aprofundar no assunto. E eu, sinceramente, até... eu tive pessoas na minha família que tiveram problemas de saúde únicos também. E aí a gente passa... Não me equiparo, mas eu entendo um pouco do que você está dizendo. E aí você já começa a contrapor os médicos, né? O médico fala assim, é assim, se você não. Mas isso não acontece. Aí começa a virar Aí o médico, conflito. não, mas é isso. Mas isso acontece e isso aqui também teria que... Então não é isso. Então, assim... conhecendo você, conhecendo o que você está dizendo agora, você passou ali 3 anos e meio discutindo com os médicos, Sim. literalmente. Exatamente. E não tratando o teu filho. Não, na verdade, o que ocorre. E hoje também é assim, tá? Tanto que no Instituto nós temos crianças não diagnosticadas que estão fazendo atendimento, estão passando por atendimento. A gente sempre trabalhou, Murilo. Gente, que absurdo, cara. Falta profissional, cara. Cara, A gente tá eu fui fazer uma busca, né? Fui fazer uma consulta de preço pra gente revisar diagnóstico, fechar diagnóstico e regular a medicação das crianças que demandam. Tá. Para 45 crianças, que era o que a gente tinha até uns meses atrás. Ficou em 25 pau. Nossa. Para passar uma vez cada criança, uma vez. Nossa. Cada criança, 25 mil reais. Você entendeu? Então, assim, é muito caro. Beleza, vale quanto custa, não tem problema, vale quanto custa. Tá até abaixo. Porque o médico que a gente consultou, ele fez a 450 a cada consulta. Então, se você for pegar pelos parâmetros aí, em média, é R$1,5 a consulta com um neuropediatra bom para fazer revisão de laudo, medicação, etc. Uma análise mais aprofundada. Tem criança que você não diagnostica com uma consulta só. Exato, é um processo, Tem né? criança Não que é você precisa de resultado, duas, não é três, um resultado quatro, positivo negativo. Tem Você- crianças que vai apresentar o comportamento muito latente. E nessas aí você consegue fechar. Tanto que a médica do meu filho diagnosticou ele com 15 minutos, ela fechou. Porque ele apresentou os comportamentos. Estereotipia bastante, dificuldade de contato, inquietação, etc, etc. Então ele apresentou comportamentos, gatilho, comportamentos marcadores muito latentes ali. E o relato nosso trouxe para ela a elucidação do caso dele. Sim. Mas tem crianças que os comportamentos eles são muito velados. Porque ali. depende do nível também, Depende né? muito do nível de manifestação, da intensidade do comportamento e da recorrência desse comportamento. E assim, não entenda a minha pergunta como, de alguma forma, se ela fosse direcionada para recriminar os médicos, mas você acha que existe um certo receio de ter o diagnóstico, olha, ele é portador de autismo, ele é uma criança autista? Com toda a responsabilidade, né? Quando a gente fala assim, a gente está falando de uma categoria, é muito difícil. Mas eu vou falar o que está acontecendo. Tem muitos planos de saúde que estão descredenciando famílias de crianças autistas. Tá. Isso, se você procurar na mídia, você vai encontrar um monte de casos. E muitas vezes tem orientação para que atrase o processo diagnóstico. Então, é visto que tem demanda, mas dá uma empurrada para frente. O Ministério da Saúde, há um ano atrás, eles até tentaram deixar como critério o diagnóstico só após os 3 anos de idade. E deu uma discussão gigantesca nas redes e tudo mais, eles recuaram nisso, no governo federal. Isso, assim, provavelmente é por conta do investimento que o tratamento Já era um requer. custo muito alto. Já era custo. Mas tem que fazer, cara. Você tem que tratar.
Não adianta. Você vai atrasar o diagnóstico, você vai atrasar a evolução da criança. Sim. E isso vai explodir lá na frente de qualquer forma. Que eu acho que a minha indignação vem disso, porque assim, você passa 3 anos e meio de tratamento. Sim. Que você poderia já ter começado. Assim, para quem tem recurso, mesmo que o diagnóstico atrase, ele consegue. Agora, para as famílias mais carentes, dependendo do lugar que você for, se você não tiver diagnóstico, o posto não vai tratar. Sim. E aí O espaço de atendimento não vai. Não tem diagnóstico, então a gente dá prioridade para quem tem diagnóstico. Lá no Instituto, não. Se a criança chegar para nós e passar pelo processo de avaliação e as nossas profissionais entenderem que ele tem realmente marcadores ali, que tem demanda a ser, a gente está tratando. A gente deve ter uns 10, 12 casos lá que está nessa situação. E a gente está tentando ver, mas pode lá, você consegue marcar. Tem criança que está aguardando mais de 1 ano na fila para passar com o neuro pediatra. Passar com o neuro, cara. E, Fernando, e você e a Elaine? Pai de 2 crianças. Pai de dois adolescentes hoje, né? Hoje 2 adolescentes, mas naquele momento o Matheus com 2 e pouco, o Murilo acabou de nascer. Sim. Nesse processo todo, né? Tipo, você estava com 2 crianças em casa, não teve nenhum... Não foi um lapso muito Foram grande. 2 bebês, foram 2 meninos, foram 2 crianças. Então, eles cresceram ali meio que 2 anos... É um intervalo curto, né? Entre um e outro. Como foi esse processo de ser pais de 2 meninos, que vocês ainda estavam passando pelo processo, né? De entender exatamente o diagnóstico do Murilo. Quais foram esses desafios, Fernando? Como é criar... criar um ser humano já é difícil, né? Tipo, criar 2 crianças ao mesmo tempo deve ser mais difícil ainda. 2 crianças ao mesmo tempo. Uma criança já apresentando um comportamento... neurodiverso, né? Um comportamento atípico. Quais foram os Foram desafios de vocês? Grandes, de entendimento, de trazer o irmão para perto, para não gerar rivalidade. Então, o Matheus, ele aprendeu a cuidar do Murilo muito cedo. O Matheus deu banho no Murilo com dias de vida. O Matheus trocou fralda, o Matheus sempre ajudou muito a gente. Chegou nesse período a Elaine ficava com eles, né, em casa. E aí chegou um ponto que ela precisou também trabalhar, sair de dentro de casa, porque isso estava adoecendo ela, estava cansando ela demais, pela exigência, etc. Né? E foi quando eu dei uma segurada na faculdade, dei uma segurada na correria, para ela poder se capacitar também. E aí isso ajudou bastante, tanto ela como pessoa, quanto vocês com o reconheceram as relacionamento em geral. necessidades individuais também, né? Dentro do contexto inteiro que vocês estavam construindo. Sim, e é desgastante. Cuidar de filho já é, né? Cuidar de uma criança já é. Uma criança neurodiversa é mais ainda. E consome demais. O tempo todo. Pedindo, e como ele não fala, é toda hora puxando, é toda hora... E ainda é assim. Ainda é complicado. Mas hoje a gente consegue dividir bem isso, né? Em 2018, 2019, eu parei de trabalhar durante o dia, comecei a trabalhar à noite, voltei, na verdade, a trabalhar à noite, justamente para ela poder ter a rotina dela de trabalho também, e a gente conseguia acertar as agendas e tá dando super certo.